Bom dia a todos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui reunidos para nos expormos à palavra de Deus, né? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Então, quanto mais a gente ouvir, quanto mais a gente ler, quanto mais a gente for exposto a essa mensagem, mais nós vamos crescer, mais nós vamos ser edificados, mais nós vamos aprender como viver melhor nesse mundo. Porque esse mundo ele só oferece caos, ele só oferece confusão, ele só oferece desafios, né? Se a gente não tiver aonde se segurar, a gente não consegue seguir. Se a gente não tiver aonde se apoiar, se a gente não tiver princípios bem fundamentados na nossa vida, se a gente não se esforçar para viver uma vida consciente e intencional na direção de Jesus, a gente fica pelo caminho. Ah, Valéria, mas como é que as pessoas que não conhecem a Jesus vivem? Olha, não sei. É difícil. É difícil pensar como ter esperança sem ser em Jesus. Porque pelas nossas próprias forças, eu digo por mim, eu nascida e criada na igreja, enquanto eu não me coloquei mesmo assim com uma experiência pessoal com Deus, a minha vida não foi transformada. Eu segui durante a maior parte da minha vida a fé dos meus pais, e isso foi muito bom. Fui bem orientada, fui bem instruída, mas enquanto eu não tive a minha experiência pessoal, enquanto eu não tenho o meu relacionamento pessoal e diário com Deus, a minha vida não rompe, né? A gente não consegue realmente seguir na direção daquilo que Deus quer. A gente vai vivendo com muita disciplina, com organização e tal, mas com profundidade. É só no dia que a gente realmente aprende a se relacionar com o nosso Deus. Amém? Hoje a gente vai continuar estudando o livro de Deuteronômio, né? Um livro que, para minha surpresa, é um livro muito lindo. Assim, eu já tinha lido algumas vezes, eu já li a Bíblia toda algumas vezes, e eu já tinha lido esse livro, mas assim, não com o olhar que eu estou tendo agora, né? Ah, Valéria, por que você está olhando agora com um olhar diferente? Porque agora, conhecendo melhor a história de Moisés, a gente vê que Moisés, até os 40 anos, até o início, até a vida adulta, né? Moisés era um homem que estava em dúvida, que estava em conflito, que não tinha um relacionamento com Deus, até ele ser encontrado lá no deserto por Deus, ele não tinha um relacionamento com Deus. Foi um homem que foi criado num palácio, mas vivia escravo das suas próprias emoções, porque ele sabia que ele era judeu, mas ele não podia contar isso para ninguém. Ele sabia que ele tinha sido criado no palácio, mas ele sabia que alguma coisa dentro dele o incomodava para seguir um outro rumo. Então ele era um homem que vivia em dilema. E agora em Deuteronômio a gente vê um homem no final da vida, aquém do Jordão. Ali havia o Jordão, do outro lado a terra prometida. Ele aquém do Jordão, explicando para o povo as leis, as ordenanças, as orientações, e sabendo que ele não ia entrar na terra prometida. Gente, isso é muita obediência, gente. É muita obediência. Ele sabia que ele não ia entrar, mas ele passou o livro inteiro, a gente vê, Deuteronômio, no último livro que Moisés escreve, ele passa o livro inteiro explicando ao povo, orientando o povo, ensinando ao povo, e ele sabia que ele mesmo não ia entrar na terra prometida. Quantos de nós está nessa posição? Daria conta de estar nessa posição? Saber que você não vai receber aquilo ali que você tanto quer, e tem até um versículo que eu vou frisar na hora que a gente lê, onde ele pede para Deus para entrar, ele implora para Deus para entrar. E Deus fala, não, porque você me desobedeceu. Então, é esse Moisés que a gente tem aqui. É um Moisés maduro, é um Moisés íntimo de Deus, é um Moisés que sabe que a vida dele vai muito além da carne e osso que nós vivemos nesse mundo. Moisés estava olhando para o que vinha além.
Então ele preferiu e escolheu ser obediente a Deus, mesmo sabendo que era algo que ele queria muito, entrar naquela terra prometida que durante 40 anos ele aguentou aquele povo teimoso que a gente vai ver aqui, aquele povo difícil. E no final, ele só saudou a promessa de longe e morreu. Então vamos ler Deuteronômio 9, continuando o nosso estudo. Antes disso, vamos só orar novamente. Senhor amado, graças te dou por estarmos aqui. Graças te dou pelo privilégio, Senhor, de estarmos na tua casa, pelo privilégio de estarmos lendo a tua palavra, pelo privilégio de estarmos aprendendo a respeito de ti, Senhor. Obrigada, Pai. Continua fundamentando a nossa vida em ti. Continua nos atraindo para ti. Continua nos evoluindo na tua presença, Senhor, para que nós alcancemos a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém. Deuteronômio 9. Moisés lembra aos israelitas o socorro divino. Ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e amuralhadas até os céus. Povo grande e alto, filhos dos Anaquins, que tu conheces e de que já ouvistes, quem poderá resistir aos filhos de Enaque? Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus é que passa adiante de ti. É fogo que consome e os destruirá, e os subjugará diante de ti. Assim os desapossarás, e depressa os farás perecer, como te prometeu o Senhor. Quando, pois, o Senhor teu Deus te tiver lançado de diante de ti, não digas no teu coração, por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para possuir, porque pela maldade destas gerações é que o Senhor as lança de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela tua retitude do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade destas nações o Senhor teu Deus as lança de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. As infidelidades de Israel. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo de dura cerviz. Lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocastes a ira do Senhor, vosso Deus, no deserto, desde o dia em que saístes do Egito até que chegastes a este lugar. Rebeldes fostes contra o Senhor, pois em Horebe tanto provocastes a ira do Senhor, que a ira do Senhor se acendeu contra vós para vos destruir. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão, nem bebi água. Deu-me o Senhor as 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus, e nelas estavam todas as palavras, segundo o Senhor havia falado convosco no monte, do meio do fogo, estando reunido todo o povo. Ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E o Senhor me disse: levanta-te, desce depressa daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se corrompeu. Cedo se desviou do caminho que lhe ordenei. Imagem fundida para si fez. Falou-me ainda o Senhor, dizendo: atentei para este povo, e eis que ele é povo de dura cerviz. Deixa-me que o destrua e apague o seu nome de debaixo dos céus, e te faça a ti nação mais forte e mais numerosa do que esta. Então me virei e desci do monte, e o monte ardia em fogo. As 2 tábuas da aliança estavam em ambas as minhas mãos. Olheis, e eis que havíeis pecado contra o Senhor, vosso Deus. Tinhais feito para vós outros um bezerro fundido. Cedo vos desviastes do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei as 2 tábuas e as arrojei das minhas mãos e as quebrei ante os vossos olhos. Prostrado estive perante o Senhor, como dantes, 40 dias e 40 noites. Não comi pão e não bebi água, por causa de todo o vosso pecado que havíeis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Pois temia por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto está virado contra vós outros, para vos destruir. Porém, ainda esta vez o Senhor me ouviu. O Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. Porém, tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhais feito, e o queimei, e o esmaguei, moendo-o bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte.
também em Taberá, em Massá, e em Quibrote Atavá, provocastes muito a ira do Senhor. Quando também o Senhor vos enviou de Cades Barneia, dizendo: subi e possuí a terra que vos dei. Rebeldes fostes ao mandado do Senhor vosso Deus, e não o crestes, e não obedecestes a sua voz. Rebeldes fostes contra o Senhor, desde o dia em que vos conheci. Prostrei-me, pois, perante o Senhor, e 40 dias e 40 noites estive prostrado, porquanto o Senhor dissera que os queria destruir. Orei ao Senhor, dizendo: ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgatastes com a tua grandeza, que tiraste do Egito com poderosa mão. Lembra-te dos teus servos, Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra, de onde nos tiraste, não diga: não tendo podido o Senhor introduzir-os na terra de que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para matá-los no deserto. Todavia são eles o teu povo e a tua herança, que tiraste com a tua grande força e com o braço estendido. Amém. Pela palavra do Senhor. Vivemos hoje num mundo em que a cada lugar que nós olhamos há um desafio. Cada vez que nós ouvimos uma notícia, nós olhamos o celular, nós conversamos num grupo de amigos. Na maioria das vezes, eu acredito que sempre há um comentário sobre alguém que está doente, sobre alguém que está com alguma dificuldade em relação ao trabalho, em relação à própria vida. E mais do que nunca, nós precisamos saber para onde nós estamos indo. E a intenção de Moisés, quando ele para falar ao povo, nos seus discursos em Deuteronômio, é para ensinar o povo para onde eles devem olhar. É para dizer ao povo que enquanto eles estiverem olhando para Deus e seguindo os princípios divinos, eles vão estar bem. Mas todas as vezes que eles desobedecerem à vontade de Deus, eles serão punidos por isso. Ah, porque Deus é mau? Não. Porque Deus é justo. E Deus ensina. Tem um ditado que a gente costuma falar lá em casa, que meu marido ensinou, que é assim: guerra avisada não mata ninguém. A gente fala muito isso lá em casa. Por quê? Porque é o que Deus faz conosco. Deus nos ensina, Deus nos instrui, Deus nos avisa. Deus coloca alguém para falar conosco. E a gente decide se a gente quer obedecer ou se a gente não quer obedecer. E aí quando a gente olha aqui para Moisés, a gente olha no início do capítulo 9, versículo 1. E Moisés fala: ouve, ó Israel, tu passas hoje o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu. Ele fala: vocês vão enfrentar problemas muito grandes. Pessoas muito mais fortes do que vocês. Aí ele vai no versículo 3 e continua: sabe, pois, que o Senhor teu Deus é que passa adiante de ti. É fogo que consome e os destruirá e os subjugará diante de ti. Assim é que vocês vão desapossar todos esses povos e depressa. Não é pela força de vocês. Não é porque vocês foram grandes, foram fortes, não. É porque Deus vai batalhar por vocês. Do mesmo jeito como Deus falou lá para Gideão, quando falou para Gideão escolher os homens que iam lutar com ele, e aí veio não sei quantos milhares,
E aí Deus olhou e falou assim, peraí, se for esse monte de gente, eles vão dizer assim, fomos nós, com a nossa força e a nossa habilidade que vencemos a guerra. O que Deus fez? Gideão, fala para o povo aí que quem tiver com vontade de voltar para casa, vaza, pode voltar. E aí aquele monte de gente voltou para casa. Aí Deus olhou e falou assim, não, ainda está muita gente. Eu preciso diminuir para eles entenderem que sou eu que venci essa guerra. E aí Deus fala, coloca eles para beber água. Quem beber assim, 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 você manda embora. Deixa só os que beberem do outro jeito. E no final, sobraram 300. Porque Deus sabia que se eles descessem com 300, eles teriam que confiar em Deus. Então saiba que quando Deus, muitas vezes, quando você ora e pede para Deus resolver o seu problema, Deus multiplica a tribulação, não é porque Deus não gosta de você, não é porque Deus quer te maltratar, mas é porque Deus quer desenvolver em você e em mim a perseverança, a confiança nele, para que a gente entenda o quê? Que não é a nossa força, não é a nossa organização, e eu falo isso de carteirinha. Eu já contei aqui várias vezes que eu, durante muito tempo, acreditava que era a minha responsabilidade, era a minha disciplina e era a minha organização que fazia as coisas darem certo. Deus ficava, claro, tinha Deus, mas Deus não estava no lugar que era dele. Não estava. Até que Deus me mostrou de forma muito clara que o resultado vem dele. Que a gente precisa sim ser disciplinado, organizado, ser intencional nas nossas atitudes, mas que a gente precisa confiar que o resultado vem dele. E aqui Moisés fala claramente para o povo, não é pela força de vocês que vocês venceram os anaquins, é porque Deus batalhou a guerra para vocês. E aí, continuando lá no versículo 7, Moisés fala, lembrai-vos e não vos esqueçais de que muito provocastes a ira o Senhor, vosso Deus no deserto, desde o dia em que saístes do Egito até chegastes a este lugar, rebeldes fostes contra o Senhor. É só o povo do Egito, é só o povo que saiu do Egito, né? Lá na época de Moisés, que provoca a ira do Senhor, que é rebelde ao Senhor, que é desobediente ao Senhor, que Deus fala para ir para a direita e vai para a esquerda. É só esse povo aqui, né? Então vamos falar só deles aqui, né? Lembrando que só eles que fazem isso, só eles que desobedecem aquela voz interior que fala assim, não vai por esse caminho não, que você vai se enrolar. Não faz essa compra não, que ela não está dentro da minha prioridade para a sua vida. Mulheres, não compra esse sapato não, nesse momento não. Depois eu posso até te dar um melhor, mas nesse momento, não cabe no seu orçamento. Ou então, homens, não compra esse carro não, porque esse carro não cabe no seu orçamento. Né? É só lá fora que acontece isso, né? Nas nossas vidas não acontece, não é isso? Então vamos falar só desse acontecimento que acontece lá na vida dos outros, em que Deus vem com aquela voz que a gente sabe que é Deus que está falando, porque a palavra de Deus diz que a Bíblia, não necessariamente a Bíblia, mas a palavra de Deus está gravada no coração do homem. Então não adianta fugir. Dentro de nós existe um pedaço de Deus, por mais que você não queira acreditar. E o fato de você não acreditar não quer dizer que não é verdade. Quando Deus criou o homem, o que ele fez? Fôlego de vida. Você fica dias sem água, você fica dias sem comer. Mas quantos dias você fica sem respirar? Minutos, a gente morre. A partir de 5 ou 6 minutos, salvo engano, vários neurônios, várias células já começam a morrer dentro da gente. Por quê? É o fôlego de Deus que nos mantém vivos. E o que é o fôlego de Deus? É um pedaço dele dentro de nós. Além de sermos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós temos um pouco de Deus dentro de nós. Que privilégio é esse? Por isso que o diabo morre de raiva da gente. É por isso. Porque a gente foi feita à imagem e semelhança de Deus. O que é que Lúcifer queria?
ser igual a Deus. E aí Deus vai e cria o ser humano à imagem e semelhança dele. Lúcifer ficou com ódio, por isso que ele tem ódio mortal da gente. E também por quê? Porque Deus colocou um pedaço dele dentro de nós, o fôlego de vida, o próprio fôlego de Deus está dentro de nós. Então não adianta o homem querer fugir da vontade de Deus, pode ser aonde for, nas mais longínquas ilhas lá, aonde nunca chegou um contato da civilização. Pode ir lá, que de alguma forma eles olham para um Deus. E normalmente eles olham para cima. O Deus está em cima. Então o homem tem essa direção no seu coração. Então nós que temos a palavra, aí é que não temos desculpa mesmo. A gente precisa aprender, a gente precisa entender. Então voltando para esse povo teimoso aqui da Bíblia, que não tem nada a ver com a gente, né? No versículo 7. Não vos esqueçais de que muito provocastes a ira do Senhor. E aí Deus fala, aí Moisés fala, lá no versículo 11. Ao fim dos 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. Porque primeiro Deus falou ao povo, né, reuniu o povo e falou tudo aquilo que ele queria. E depois de 40 dias e 40 noites de jejum de Moisés, Deus deu, escrito com o próprio dedo dele, as tábuas da lei. Entregou na mão de Moisés. E aí no versículo 12 ele fala para Moisés, Moisés, levanta-te e desce depressa, porque o povo que você tirou do Egito já se corrompeu. Gente, Deus tinha acabado de falar com o povo. O povo sabia que Moisés estava lá no monte, orando e jejuando, para ter mais instrução, mais proximidade com Deus, para trazer para o povo a bênção. E o que o povo fez? Não, Moisés está demorando demais. Arão, resolve isso aí para nós. Aí o que Arão faz? Constrói um bezerro de ouro e fala para o povo, está aqui o seu Deus. Isso só acontece lá, né, gente? Não acontece aqui, não. Né? Não acontece nos dias de hoje, não. Aquilo que você tanto quer, aquele, de repente é um carro, de repente é um casamento, de repente é um filho, de repente é alguma coisa que você quer muito e ainda não chegou. Sabe por que muitas vezes ainda não chegou? Porque Deus conhece o seu coração e Deus conhece o meu coração. E Deus muitas vezes quer poupar-nos. Sabe do quê? Ele sabe que se a gente tiver aquilo que a gente quer tanto no momento errado, a gente vai se afastar de Deus. E Deus não quer que nenhum de nós se perca. Então aqueles escolhidos dele, que ele sabe, que ele quer perto dele, ele fala, é melhor você chorar sem ter, do que depois você se afastar de mim. E aí Deus não dá. Ah, Deus está fazendo pirraça. Não, Deus está protegendo a gente. Eu falo para os meus filhos também em relação a relacionamento. Eu falo, meu filho, Deus tem o melhor para nós. Uma vida reta, uma vida santa, uma vida onde a gente vai chegar rápido no caminho dele, mas se a gente fizer a vontade dele. Se a gente não fizer a vontade dele, como eu falei no último devocional que eu falei aqui, a gente vai ficar fazendo zigue-zaguezinho. Vai chegar no que Deus quer? Chega. Mas muitas vezes vai demorar um tempo não necessário. Que foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel. A passagem do Egito até o Jordão, pelo caminhado deles, seria 11 dias. Quanto tempo eles demoraram? 40 anos. Então me diz, meu irmão, não é melhor obedecer a Deus? Eu falo por mim, eu falo alto para eu escutar. Que medo eu tenho de depender de Deus. Tenho, gente, eu sou humana. Deus fala para mim umas coisas assim que eu falo, não, Senhor, eu tenho medo de depender, porque o Senhor fala umas coisas muito loucas. O Senhor faz umas coisas muito malucas, assim, que no meu entendimento ali, muito lógicozinho, muito raciocínio, né, muito estreitinho, eu não entendo, então é difícil depender. É difícil. Eu lembro um livro que eu li, que ele fala sobre aquele pessoal do, tipo o Circo de Solé, que uns se lançam nos braços do outro e eles ficam no ar,
um pulando no braço do outro e sem rede embaixo, sem nada. É um negócio assim muito, muito, muito bonito, mas ao mesmo tempo é muito perigoso. E aí entrevistaram um dos rapazes lá e falou, era o rapaz que pulava no ar solto e o outro segurava ele para continuar a acrobacia. E aí falaram assim, você se lança no ar e você não tem medo. Aí ele falou assim, primeiro, eu não posso ter medo. E segundo, eu não posso querer pegar a mão do outro. Eu preciso confiar de que ele vai segurar na minha mão. Porque se eu tentar pegar a mão dele, ou eu vou cair, ou nós dois vamos cair. Eu preciso ter plena confiança de que ele vai me segurar. E aí o autor do livro, Max Lucado, que eu gosto muito, fala assim, gente, isso é confiança em Deus. É a nossa confiança em Deus. Pode ser comparado. A gente não pode tentar segurar Deus e dizer para Deus, o Senhor tem que fazer isso do jeito que eu quero. Não. O que eu tenho aprendido é, a gente se lança em confiança. E confia de que Ele vai nos segurar. De que Ele vai nos sustentar. De que Ele sabe o que é melhor para a nossa vida. E as coisas vão acontecer. Sabe o que Deus requer de mim e de você? Relacionamento. Por que que tantos casais se separaram durante a pandemia? Porque eram estranhos vivendo na mesma casa. Saía de manhã, voltava de noite, muitos viajando o tempo inteiro. Não tinham proximidade, não tinham intimidade, não tinham relacionamento. Quando colocaram esses dois estranhos sendo obrigados a conviver na mesma casa, o que aconteceu? Não dá conta. Muitos pais também descobriram que tinham estranhos, adolescentes, jovens morando dentro de casa. Por quê? Saía para trabalhar, os filhos passavam o dia na creche, o dia na escola, o dia na mão da empregada, da babá, seja lá o que for. Quando chegava, né, já estavam dormindo, ficava ali um pouquinho de tempo, quando ficava. E aí, quando o pai e a mãe descobriu agora na pandemia que tinha estranhos morando dentro de casa. Não sabia absolutamente nada sobre os filhos. E aí começaram os conflitos. Lá no condomínio eu tive a oportunidade, infelizmente, de ouvir várias discussões dentro de casa que a gente nunca tinha ouvido. Mas é o quê? Pô, você de repente descobre que tem um estranho morando na sua casa, dormindo com o inimigo. Quem já assistiu esse filme? É tipo isso. É tipo isso. E aí você descobre que você tem um estranho e você vai ter que escolher. Ou eu conheço esse estranho, ou eu mando esse estranho embora, ou eu vou me embora, porque eu não quero conviver com esse estranho. Então o que Deus quer de nós é relacionamento. Não é pastores, não são os pastores, não são os missionários, não são as irmãs da intercessão que vão ajudar você, que vão, não é ajudar, que vão fazer por você. Eles podem até ajudar. Eu tenho certeza que se você procurar qualquer pessoa, se eu procurar qualquer pessoa da intercessão, qualquer pastor, qualquer missionário aqui da igreja, eles vão nos ajudar a nos aproximarmos de Deus. Agora, ter relacionamento com Deus por nós, ninguém pode. As maiores experiências que eu já tive na minha vida não foi em público, não foi na igreja, foi no meu quarto, foi no lugar isolado, foi no lugar fechado. Então é isso que Deus requer de nós. Entre no seu quarto, feche a porta e aquele que te vê no secreto vai te responder no secreto. É assim que funciona. Faça a prova de Deus de que Ele realmente vai estar com você e Ele vai se aproximar de você. Porque na verdade Ele está lá esperando a gente o tempo inteiro. Não é que Deus não fala, a gente que não para escutar. Que a gente está tão agitado, tão agoniado, resolvendo tantas coisas e fazendo tantas coisas. E às vezes na igreja mesmo. Que a gente não tem tempo, a gente não para. Então está aqui um povo que acabou de ouvir Deus falando, acabou de saber que Moisés estava lá no monte,
buscando a Deus para falar para eles, para abençoar a vida deles, e o povo não esperou. O povo não conseguiu esperar. Mas é só para esse povo aqui, tá? Que eu estou falando. Hoje em dia isso não acontece, ok? A gente é obediente, a gente é paciente, a gente é instruído, responsável. A gente tem um relacionamento com Deus, nível Master Plus, tá? É só esse povo aqui que a gente está falando. E aí, continuando, a gente vem e vê Moisés lá no versículo 15. Então me virei e desci do monte, e o monte ardia em fogo. As 2 tábuas da aliança estavam em ambas as minhas mãos. Eu olhei e vi que havia esse pecado ao Senhor. E o que é que eu fiz? Quando eu vi aquele bezerro, Moisés fala para eles, o que é que eu fiz? Eu peguei aquelas tábuas e joguei no chão. Gente, vocês têm ideia o que é passar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber? Por causa daquele povo, orando a Deus, buscando a Deus sabedoria para instruir aquele povo. 40 dias. Está lá Moisés descendo, feliz da vida, com as tábuas escritas com o dedo de Deus. Putz, gente, isso é show. E aí ele encontra o povo o quê? Adorando um bezerro feito de ouro. O que ele faz? Gente, qualquer um de nós provavelmente faria a mesma coisa ou até mais, né? Ele pega aquelas tábuas que estão na mão dele, irado, e joga a tábua no chão. Quebra as tábuas. Aí o que ele faz? Deus fala para ele, tá bom, Moisés, também acho que esse povo está merecendo uma coisa, mas é só aquele povo lá, tá? Só aquele povo está merecendo. Aí o que Deus fala para ele? Versículo 18. Não, versículo 19. Pois temia por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto está virado contra vós outros para vos destruir, porém, ainda desta vez o Senhor me ouviu. Moisés respirou fundo e falou assim, peraí, eu estou bravo, Deus também está. Deus vai destruir esse povo, vai acabar com esse povo. Por quê? Porque Deus havia falado lá no versículo 14 para Moisés, deixa-me que destrua e apague o seu nome de debaixo dos céus e te faça a ti nação mais forte, mais numerosa do que esta. Vocês entenderam essa proposta aqui que Deus fez para Moisés? Moisés falou para... Aliás, Deus falou para Moisés que se Moisés quisesse, Deus ia destruir aquele povo e ia fazer de Moisés o novo Abraão. Tipo, ia começar a nova descendência a partir de Moisés. E aí Moisés viu que Deus estava falando sério e que ia derrubar mesmo, ia destruir todo mundo. E aí ele falou, não, peraí, eu não posso, eu preciso interceder por esse povo de novo. E aí como Moisés era assim com Deus, relacionamento, intimidade, Moisés orou e Deus ouviu. E resolveu não destruir o povo. Você olha para aquele irmão hoje abençoado e você fala assim, como aquele irmão tem intimidade com Deus, aquele irmão fala e Deus ouve, aquele irmão ora e Deus responde a oração. Ô irmão de poder, vai olhar o que aquele irmão faz. Vai olhar a vida que aquele irmão tem de relacionamento com Deus. Assistindo uma pregação do pastor Luciano Subirá, um dia desse, ele falou que ele não admite que Deus tenha filhos preferidos, a menos que seja ele próprio, né? Então, assim, Deus não tem filhos preferidos. Deus ama todo mundo igualmente. Mas que Deus vê aquelas pessoas que querem se chegar mais perto dele. E o pastor, na minha opinião, o pastor Luciano Subirá é uma pessoa que demonstra ter um relacionamento com Deus muito próximo. Ele se esforça para isso. Não é uma coisa que cai do céu. E ele tem vários testemunhos onde ele conta dessas ações de Deus na vida dele, na vida dos filhos dele, na vida da família dele. Aí eu fico de fora e falo, ai que lindo, Senhor, como a vida do pastor Luciano é tão bonita, é tão abençoada, e só fica nisso. Não! O mínimo que eu posso fazer é falar, Senhor, eu quero ele como inspiração para mim, me ajuda.
Eu quero também isso. Aí eu olho para a vida da pastora Hilton e falo, mulher de poder, de oração, ora e Deus abençoa e fortalece a vida da gente e tal, tal, tal. Gente, não é só para eu ficar aqui vibrando com a vida do outro, não. Deus quer isso para mim, Deus quer isso para você também. Se a gente se dispuser e se a gente buscar, Deus vai trazer para a nossa vida aquilo que Ele quer. Não necessariamente é o que Ele trouxe para a pastora Hilton, é o que Ele trouxe para o pastor Luciano Subirá, é o que Ele trouxe para outros pastores, para outras pessoas que você admira e tal. Mas Deus tem um plano bom, perfeito e agradável para cada um de nós. Mas a gente precisa buscar. E como é que a gente vai descobrir isso? Relacionamento com Deus. Por que que tem muita gente não vivendo as bênçãos de Deus? Porque não para ouvir o que Deus tem para você, o que Deus tem para mim. Se eu não parar para ouvir, eu não vou saber o que Deus quer. E aí Moisés ora e Deus, volta a fúria dele, diminui. E aí Moisés fala, vou destruir esse bezerro de ouro. E Moisés vai lá e pega o bezerro, transforma em pó, versículo 21. Porém, tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, e o queimei, e o esmaguei, moendo bem, até que se desfez em pó. E o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Sabe o que Moisés está falando aqui para o povo? Pega o seu pecado, arranca, destrói, tira isso de você. Gente, é esforço. Ter vida santa, ter vida intencional, ter vida na direção de Deus, relacionamento com Deus, não é uma coisa que você acorda hoje e fala assim, hoje eu estou morrendo de vontade de orar, e eu vou orar o dia inteiro, vou jejuar uma semana. É assim que acontece, gente? Não, pelo menos não para as pessoas normais que eu conheço. Normalmente, quando você faz um propósito com Deus, é o dia que você mais sente fome, é o dia que mais você tem cheiro de comida à sua volta, maravilhoso, é o dia que você mais tem, sabe, alguém chega em casa com alguma coisa que você gosta muito. Não é assim? Normalmente é assim, gente. Você resolve fazer um propósito com Deus, digamos, de, sei lá, vou passar um mês sem assistir televisão. Aí naquele mês lança exatamente alguma coisa que você estava esperando há anos lançar na televisão. Aí lança naquele mês que você fez o propósito com Deus. Não é assim? Gente, por quê? Porque se for fácil, a gente não cresce. Olha para a sua vida, porque eu olho para mim e eu vejo que com alegria eu não cresci nada. Nos momentos de festa eu só curto. Nos momentos bons, alegres, eu só curto. Quando é que eu cresço? Quando é que eu evoluo? Quando é que eu sou fortalecida? É na tribulação. Porque a própria Bíblia fala, a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Então é com tribulação que a gente cresce, que a gente evolui. Mas para quem não quer crescer, evoluir também, quer continuar do jeito que está, é escolha. São escolhas. Para quem quer evoluir, o caminho da tribulação é o que Jesus nos ensina. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão. E aí, encerrando, seguindo aqui para o finalzinho de Moisés, quando ele intercede pelo povo. Versículo 25. Prostrei-me, pois, perante o Senhor, e 40 dias e 40 noites. De novo, ele vai lá para o monte, mais 40 dias e 40 noites. Porquanto o Senhor dissera que vos queria destruir. Orei ao Senhor dizendo, ó Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança que resgataste com a tua grandeza, que tiraste do Egito com poderosa mão. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua maldade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra, de onde nos tiraste, não diga, não tendo podido o Senhor introduzi-los na terra de que lhes tinha falado, e porque os aborrecia, os tirou para matá-los no deserto. Então diga para Deus, Senhor, me perdoa. Perdoa as minhas fraquezas. Perdoa as minhas limitações. Perdoa quando eu erro a mesma coisa que o Senhor já me disse que não é para eu errar, que o Senhor já me mostrou que não é um bom caminho. Me perdoa, Senhor. Me perdoa me ensina a ter mais atenção com a minha vida. Me ensina a ser uma pessoa
que acorda de manhã com intenções boas, que acorda de manhã com bons planos, que acorda de manhã ou vai dormir já no dia anterior, já com boas intenções para o dia seguinte, com bons planos. Me ensina, Senhor, a ter bons planos, mas me ensina, acima de tudo, a entender que o Senhor é quem dirige esses planos, que o Senhor vai me mostrar a direção a seguir. Por quê? Porque tem uma frase da pastora Joyce Meyer que eu gosto muito, que ela fala assim: não pensar em nada pode ser um problema tão grande quanto pensar em algo errado. Não pensar em nada pode ser um problema tão grande quanto pensar em algo errado. Tem um ditado aí do mundo que fala assim: mente vazia, oficina do diabo. É assim que funciona. O diabo trabalha o tempo todo. E os dele também. Se você acha que é só você ficar parado, que nada vai acontecer, pois é. Se você ficar parado, pensa num rio. Se você está parado no rio da correnteza, a correnteza do rio, o que ela vai fazer com você? Ela vai te levar embora. Não acha que você vai ficar parado. Essa é a nossa vida. Imagina a sua vida como um rio de correntezas fortes. Não, eu vou ficar parado, que pelo menos eu não estou fazendo nada, então nada vai acontecer. Não, se você não está fazendo nada, a probabilidade de algo ruim acontecer aumenta exponencialmente. Muito, muito, muito. Então a nossa vida precisa ser intencional. A gente precisa saber para onde a gente está indo. A gente precisa saber o que a gente quer. A gente precisa saber aonde a gente quer chegar. Não é que você vai programar tudo nos mínimos detalhes e tem que dar tudo certo. Eu achei que era assim, não é. A gente programa, a gente organiza e confia no Senhor. Que Deus vai dar a palavra final. Deus é o nosso caminho, Ele é a nossa verdade, Jesus é a nossa vida. É tudo com começo, meio e fim. Em Jesus, para Jesus, com Jesus. Amém? Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos encerrar o nosso devocional nessa manhã. Senhor amado, obrigada pela Tua presença, obrigada pela Tua palavra, obrigada pelo Teu cuidado, obrigada porque sabemos que o Senhor está conosco a cada dia, Pai. Ensina-nos, Senhor, a ouvirmos a Tua palavra e a estarmos cada vez mais e mais devotados a Ti, mais e mais em comunhão contigo, Senhor. Fica com cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está na internet, Pai. Abençoa essas famílias. Atrai cada vez mais pessoas, Pai, para assistirem os cultos, para assistirem a Tua palavra, para serem impactados, Senhor Jesus, com a Tua mensagem, Senhor. Abençoa o nosso país, abençoa esse momento delicado em que estamos passando. Abençoa, Senhor, o nosso presidente, os nossos governadores, todos os ministros, Senhor Jesus, quer do executivo, do judiciário. Limpa os corações de toda maldade, de toda corrupção. Limpa o nosso país de toda roubalheira, Senhor, para que a gente possa, Pai amado, ser nação santa, povo escolhido, povo de propriedade exclusiva de Deus, Pai. Em nome de Jesus, Pai amado, é o que nós te pedimos. Fica conosco. Amém.